Olá, amigos e amigas que acompanham o canal da Federação Espírita Paraibana pelo YouTube. É com muita alegria que a gente está iniciando mais uma série de estudos sobre o Evangelho do Cristo, a série chamada Narrações Evangélicas, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer ou de revisitar alguns textos de Amélia Rodrigues, que foram psicografados por Divaldo Franco, e também do espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, que teve a sua psicografia feita por Chico Xavier. Então, nessas narrações, a gente vai poder colher elementos que muitas vezes são essenciais para a compreensão de certas passagens bíblicas, mas que não estão registrados no Novo Testamento. Então, a gente vai ler aqui um trecho do Novo Testamento, vai situar todo mundo em que passagem bíblica a gente está se debruçando, e depois a gente vai acrescentar esse comentário ou do espírito Amélia Rodrigues ou do espírito Humberto de Campos, que trazem mais elucidações, à luz do Espiritismo, sobre essas passagens. No tema de hoje, a gente tem um trecho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 6 até o versículo 7, que está dentro da perícope chamada Nascimento de Jesus. Então, a gente vai começar, de fato, vendo um relato da chegada de Jesus ao mundo, quando ele veio trazer a sua lição de amor, de fraternidade, de justiça, e cumprir com as profecias dos antigos grandes médios do povo de Israel, que diziam que o Messias viria e iria trazer a nova aliança da humanidade com o Criador. Então, Lucas escreveu assim, no capítulo 2 do seu Evangelho, versículo 6. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Então, esse trecho aqui está situado no momento em que José e Maria vão para o sul de Israel, para a região da Judéia, especificamente na cidade de Belém, que era a cidade de Davi, e a cidade da família de José, na época do censo. E lá, Maria, grávida, prestes a dar à luz, fica em uma região de parentes, uma região em que ela pôde ser acolhida, mas no momento do parto não havia espaço, como diz aqui Lucas, na sala de hóspedes. Então, Jesus nasceu, o momento que Maria deu à luz foi numa estrebaria, como vai dizer Amélia Rodrigues no seu texto. E Jesus foi colocado numa manjedoura, que era um local para a alimentação dos animais. E aí a gente vai poder explorar bem esse aspecto do local do nascimento do Cristo, relacionado a um objeto em que ele foi colocado muito simples, que é a manjedoura, e o contato muito próximo com a natureza. De que modo isso tem um eco dentro de outras grandes personalidades que vieram ao mundo e que Amélia Rodrigues cita também no seu texto. Então, no texto de Amélia Rodrigues, intitulado Boas Novas, ela vai apresentar essa chegada do Cristo e vai tecer considerações sobre esse aspecto. Então, o título é muito sugestivo, né, Diego? Boas Novas, né? As boas notícias que a Amélia traz para a gente. O que a gente poderia, então, destacar dessa narrativa de Amélia? Exatamente. Olá, pessoal. Me chamo Diego. E a questão esse texto, né, Boas Novas, é muito interessante porque o próprio nome Evangelho significa isso, né? Significa boa nova, aquela boa notícia. E boa notícia, boa nova, de cara, está relacionado com uma mudança, né? É interessante que quando você fala sobre notícia, notícia nunca é aquilo que é banal. Se você diz assim, o relógio da torre ali da igreja mudou de minuto, né? Isso não é notícia, né? É uma coisa banal, é algo que está ali sempre acontecendo. Então, a ideia de notícia, por si só, é a de algo que vem para mudar, que vem para quebrar um pouco paradigmas. E se ela é boa, né? Que bom, né? A gente está, então, quebrando todo um ciclo, todo um padrão de o que seria o contrário do bom, seria o ruim, né? Para vir uma coisa boa, né? Uma boa nova.
E é muito interessante a escolha de Amélia de começar o seu livro Primícias do Reino, né? E aí justamente no primeiro capítulo falar sobre essas características do nascimento de Jesus. E ela começa com a seguinte frase, né? Ó, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade, aceitando como berço o reduto mínimo de uma estrebaria, como João já relatou aqui para a gente. Ele traz a profunda lição da humildade para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas. E é muito interessante a escolha de palavras que ela traz também, quando ela traz a palavra humildade, porque é necessário ter humildade para mudar. É necessário ter humildade para que a gente reconheça que todo um padrão vigente, toda uma forma da gente se comportar, ela pode não estar certa, né? Ela pode, de repente, melhorar um pouco, né? E essa palavra humildade, acredito que seja a chave, a síntese do que representa esse nascimento de Jesus. Um ser tão grande, mas que vem ali nascer numa condição super humilde. Não é, João? Não, perfeito. E assim, a gente lembra um pouquinho mais na frente na história do Cristo, quando ele vai proferir as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é sobre humildade, né? Os pobres em espírito. Então, Verdade. o que é que nós temos assim de mais urgente, segundo a doutrina espírita, segundo a revelação dos espíritos superiores, feita a Kardec, o que é que a gente tem de mais urgente para tratar? É o orgulho. É considerarmos a nós mesmos, a nossa personalidade, acima do que de fato nós somos, o que prova um desconhecimento da nossa real essência, e por isso a gente constrói barreiras, a gente constrói distanciamentos, e se isola das pessoas, se considera superior, tem a soberba. Então, o grande antídoto para isso é a humildade, né? E quando a Amélia relata alguns personagens assim que vieram trazer também antes do Cristo algumas notícias boas para o mundo, né? Personalidades assim muito marcantes, como Sócrates, como o Krishna lá na Índia, como o próprio Siddhartha Gautama, assim, foram personalidades que com a sua vida pavimentaram um caminho para a chegada do Cristo. Mas nenhum deles, por mais elevado que tenha sido o modo de vida desses seres, nenhum deles se iguala ao Cristo. E não se iguala porque o Cristo é espírito puro, né? E eles espíritos superiores. Então, eram missionários, tinham sim um compromisso com aquela região em que nasceram, com a civilização que os recebeu, ajudaram muito a difundir as ciências, as artes, a filosofia, a devoção ao divino, mas o arremate final desse processo se concentra na figura do Cristo, né, que é o Messias, é o ungido, é aquele que está conectado permanentemente com Deus. Então, tudo na vida do Cristo é ensinamento. A gente tem aprendido, nos nossos estudos bíblicos, que o ensinamento de Jesus não está só nas passagens em que ele fala alguma coisa, que ele conta uma parábola, em que ele adverte um discípulo, adverte um fariseu, mas nos seus gestos também, na forma como ele tratava as pessoas. E é esse detalhe da escolha dele, porque não foi por acaso que ele nasceu num local simples e foi colocado numa manjedoura, né? O primeiro recinto assim que Jesus se deitou enquanto bebê foi uma manjedoura. Nada disso é por acaso. Então, ele escolhe tudo isso. Então, é um símbolo de conexão com a natureza, com os pastores, as pessoas mais simples, com os próprios animais. Então, há uma conexão com aquilo que é da criação divina. Ele não escolhe nascer, como a Amélia vai citar alguns personagens, como Alexandre o Grande, Júlio César e tantas outras figuras assim do ramo político, guerreiro, que nasceram em berço de ouro, eram aristocratas, tiveram toda uma preparação, tiveram conquistas, mas o fim deles não foi glorioso do ponto de vista espiritual. Então, a trajetória é manchada de sangue, muitas vezes. E Jesus, que inicia o seu processo na humildade da manjedoura e termina também na humildade do madeiro da cruz, tem uma vida inteira pautada pela mesma humildade.
E é isso que é bonito. E E o que é interessante, convenhamos que esse sucesso, João, esse reconhecimento, é, ela é efêmero. E a Amélia Rodrigues, né, ela faz questão, né, de dizer que esses triunfadores, né, nas palavras dela, que erigem monumentos à própria insânia, que a soberba qualifica de glória, elas, na verdade, ruem. E elas são consumidas, né? Tudo, esse esplendor, as conquistas gloriosas, as civilizações douradas, impiedosas, né? Todas elas, né? Sob esse, ter esse caráter essencialmente material e justamente por conta disso, o tempo a todos vence, né? Diferente de quem? De Jesus, que chega silencioso, é pulcro e fica. Então é interessante que ela faz essa distinção do nascimento de Jesus como um verdadeiro divisor de águas. Pode até ser que você tenha tido grandes reinos, grandes conquistas, grandes impérios que se espalharam pelo mundo inteiro, mas nenhum deles dividiu a história da humanidade tanto quanto a vinda, quanto o império de Jesus, né? perfeito, perfeito. E aí, assim, é muito importante a gente ter essa consciência histórica, né, da civilização, tanto do Ocidente como também do Oriente, porque a sabedoria milenar, de fato, vem do Oriente, para a gente entender o local de Jesus nesse processo inteiro, né? E fica a dica aqui de leitura da obra A Caminho da Luz de Emmanuel, que vai traçar em maiores detalhes, né, assim, esses grandes Sim. missionários e as contribuições que eles deram, e exaltando com toda a justiça a figura do Cristo, porque diante dele todos eles são estrelas assim com um brilho muito apagado. E a Amélia destaca muito bem isso, ela que tem um jeito de escrever muito poético, né? A gente vai perceber isso ao longo da série desses programas que a gente está lançando, a gente vai perceber como a Amélia é delicada, como ela tem um cuidado com o texto, e ela nos emociona bastante, né? Ela apenas busca realmente extrair do Evangelho aquilo que vai tocar o coração, né? Ela não traz informações aqui para, como a gente fala, encher linguiça ou para mostrar que ela tem um cabedal de informações. Não. Tudo que ela coloca nos textos é com a função de despertar um sentimento. A gente percebe isso. É muito poético o modo como ela escreve. E ela chama Jesus de Senhor do mundo, né? O Rei Celeste. Então, assim, são qualificações que ela dá a Jesus para mostrar, de fato, a sua grandeza espiritual. Ele não era apenas mais um personagem inspirado, um grande sábio. Não, ele é o Senhor do mundo. Ele nos governa, né? É o rei do mundo espiritual. E já no final do texto dela, a gente se encaminhando também para o final das nossas reflexões, ela diz que as boas novas, né, as notícias que Jesus trouxe sobre o reino de Deus, foram orquestradas na musicalidade da natureza. A vida dele foi em contato com a natureza. E aí ela fala das estações, né, nas primaveras, nos verões, e localiza também ele junto ao Lago de Genezaré, nas pequenas aldeias ali na região da Galiléia, que era a região mais simples. Não é à toa que Jesus também faz todo o seu messianato na Galiléia, porque era o local onde as pessoas tinham um coração mais aberto, então sintonizavam já com esse aspecto da humildade que a gente está destacando, né, nesse ponto. E ela diz, ó, no coração exuberante da terra em crescimento. Então, coração, sentimento. Então, é sempre esse o ponto que vai se destacar em todo o ensino do Cristo e que o Espiritismo vem resgatar, porque a gente muitas vezes se perdeu em interpretações mais intelectualistas, mais racionais, se pegando mais a letra do que é o espírito, e nessa série de obras de Amélia Rodrigues e de Humberto Campos também, mas sobretudo de Amélia, né? A gente tem um carinho especial por Amélia, ela vai destacar muito o lado poético, vai falar muito da natureza e vai nos ajudar a gente ter João, uma compreensão do texto pela sensibilidade, né? e esse mergulho que Joana de Ângeles nos faz ter em direção ao texto, em direção à época de Jesus, em você perceber esse Jesus humano aqui na Terra naquela época, é também um mergulho, metaforicamente falando, que Jesus faz. Porque ele podia muito bem estar lá
no seu esplendor, nas paisagens gloriosas do universo, onde não há limites, para justamente nas palavras dela, está aqui, entre os pecadores, né? Está nas madrugadas rubras do lago, ele prefere o entardecer ardente de Jericó, as epopeias célicas dos astros em infinito meio-dia, aceita o pó das estradas ermas. E aí ele, Senhor do mundo, se deixa confundir na turba, na multidão esfarrapada. Né? E que em fúria busca o amor sem saber identificá-lo. Na multidão, sim, na qual, sofrendo, encontra a razão do seu glorioso martírio. E é muito interessante porque esse é o mergulho que Jesus faz, né? Um mergulho na humanidade. E que bom que nós temos, né, o auxílio desses espíritos, como Amélia, como Humberto de Campos, para nos fazer também esse mergulho a Jericó, a essa paisagem onde Jesus estava, e reconhecermos esse Jesus, que era o Jesus amigo, era o Jesus humano, e era o Jesus que estava ali ao lado da gente, para poder nos ensinar. Né? Muito bom. Então, assim, fica o gostinho de Quero Mais, mas aí, ó, procurem no livro Primícias do Reino, capítulo 1, Boa Nova, tem muito mais detalhes. A nossa intenção aqui é de trazer reflexões que despertem em cada um de nós o desejo de conhecer mais o Novo Testamento, de folhear as páginas do Evangelho e mergulhar fundo, né? Trazendo aqui um gostinho, assim, um aperitivo do que é, de fato, essa vida do Cristo, de como ela nos transforma quando a gente, de fato, se permite, né, que ela toque os nossos corações. Então, a gente encerra esse primeiro programa, inaugurando essa série, Narrações Evangélicas, e temos um próximo encontro para seguir nessa sequência. A gente vai seguir a sequência do Evangelho de Lucas, que é um evangelista que faz os seus relatos de forma histórica, então ele começa, de fato, do começo, do nascimento do Cristo, e a gente vai percorrendo aqui algumas perícopes, algumas passagens do Evangelho de Lucas, tendo como pano de fundo, né, os esclarecimentos que a Amélia Rodrigues vai trazer e também Humberto de Campos. Então, agradecemos a todos e até uma próxima oportunidade.